100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7 horas em ponto. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019 e vamos aos destaques do programa. Incêndio atinge Santa Casa de Misericórdia de Campos. Médicos da rede pública de Campos em estado de greve desde ontem. STF suspende transferência para Presídio Paulista e decide manter Lula preso em Curitiba. MEC bloqueia 348,4 milhões para compra, produção e distribuição de livros didáticos. A área da Amazônia, com alerta de desmatamento, sobe 278% em julho, comparado ao mesmo mês de 2018. O dólar comercial fecha o dia cotada a 3,98, alta de mais 0,68%. A arroba do boi gordo, cotada no estado do Rio de Janeiro, a R$ 143,50 à vista. Saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 59,75, alta de mais 0,52% ao dia. Estes são os destaques do programa. Mande um WhatsApp para Mix Campos, 99797-1007 no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 20 graus e máxima do dia prevista para 27. Dia de sol com algumas nuvens e à noite com poucas nuvens. A previsão é de que hoje seja mais quente que ontem. E vamos ao trânsito. Neste momento, o fluxo está intenso na saída da Campos Farol e Bairro da Penha, com acesso a 28 de março. Pontes da Lapa e Leonel Brizola no sentido centro. Rotatória próxima ao Shopping Estrada e também na Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal, onde, inclusive, é o local com maior movimentação neste momento. Mas não temos informações de retenções em nenhum desses locais. Na BR-101, no sentido Niterói, a lentidão do quilômetro 305 ao quilômetro 309 em São Gonçalo, devido a obras. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Juntos o melhor Mix. Mix! Um incêndio atingiu a Santa Casa de Misericórdia de Campos na manhã de ontem. O fogo começou por volta das 10h40 da manhã. As chamas começaram na lavanderia, no compressor de ar comprimido que passou por uma vistoria horas antes do acidente. O corpo de bombeiro foi acionado, mas ao chegar ao hospital, o fogo já tinha sido apagado por 5 funcionários que usaram extintores. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Segundo um diretor, o compressor teria apresentado problemas após uma oscilação na rede elétrica. As chamas foram controladas em aproximadamente 10 minutos. E o Sindicato dos Médicos de Campos confirmaram que a categoria está em greve a partir de ontem. Profissionais da saúde se reuniram na manhã de ontem também, em frente ao Hospital Ferreira Machado. E com a greve, as consultas ambulatoriais previamente agendadas estão suspensas e apenas casos de emergência serão atendidos nas unidades do município. Emergência não pode fechar. Quem precisar de atendimento que não seja caso de emergência, precisará ir a uma unidade que funcione 24 horas. Se for caso ambulatorial, vai ter que remarcar a consulta, afirmou o presidente do Sindicato dos Médicos. Mix Notícias. O Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem por 10 votos a 1 a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, e decidiu mantê-lo preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O único voto contrário foi do ministro Marco Aurélio Melo. O caso foi levado ao Supremo pela defesa de Lula depois de o juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorce, da Justiça Estadual de São Paulo, ter decidido mais cedo que o ex-presidente cumpriria a pena em Tremembé. E essa decisão foi tomada horas depois de a juíza federal do Paraná, Carolina Lebos, emitir ordem de transferência de Lula de Curitiba para um presídio paulista. O MEC bloqueou 348 milhões e 400 mil reais que deveriam ser aplicados na produção, aquisição, distribuição de livros e de materiais didáticos e pedagógicos da educação básica, área considerada prioritária pelo ministro Abraham Weintraub. O bloqueio ocorre para atender ao novo contingenciamento de 1 bilhão e 44 milhões de reais, anunciado pelo governo federal em julho. Na época, o governo divulgou que o Ministério da Educação deveria bloquear justamente 348,47 milhões de reais, 24,1% do total. As áreas com alerta de desmatamento na Amazônia Legal, que inclui 9 estados, tiveram um aumento de 278% em julho,
em comparação ao mesmo mês de 2018. Os dados são do DETER, do Instituto de Pesquisas Espaciais, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Em junho, Jair Bolsonaro questionou a veracidade dos dados e foi rebatido pelo então diretor do INPE, que acabou exonerado. Na última terça-feira, dia 7, ele afirmou em Brasília que receberá com antecedência dados alarmantes de desmatamento antes que sejam divulgados. Os números estão públicos e disponíveis na plataforma Terra Brasílias desde 2017. A ida do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a uma audiência pública na Câmara dos Deputados ontem, quarta-feira, acabou em bate-boca com ele e deputados ruralistas de um lado e parlamentares de oposição do outro. Em meio à confusão, até o nome do ex-prefeito de Santo André, de São Paulo, Celso Daniel, do PT, foi mencionado. A sessão foi encerrada e Salles teve de deixar o plenário onde a reunião acontecia, escoltado por seguranças da Câmara. Mix Notícias. A Polícia Federal prendeu novamente pela Lava Jato, na manhã de hoje, o empresário Eike Batista. É a segunda vez que o dono da EBX vai para a cadeia. Eike estava em casa, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, onde há cerca de 2 anos e meio cumpria prisão domiciliar. As vendas do comércio varejista cresceram 0,1% em junho, na comparação com o mês anterior, primeira alta desde março, segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Já em relação a junho de 2018, houve queda de 0,3% nas vendas. O resultado de maio foi revisado pelo IBGE para estável, ante queda de 0,1% na leitura inicial. Mix. A Secretaria da Receita Federal informou que serão abertas hoje, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, as consultas ao terceiro lote de restituição do imposto de renda de pessoas físicas de 2019 e a lotes residuais dos anos anteriores. De acordo com o Fisco, serão contemplados 2.978.614 pessoas no terceiro lote. E os valores das restituições totalizarão 3,8 bilhões de reais, sendo 3,63 bilhões somente para o Imposto de Renda 2019, ano base 2018. Os depósitos serão feitos em 15 de agosto. Ao anunciar a liberação dos saques do FGTS, o governo determinou a distribuição de 100% do lucro do FGTS para os trabalhadores a partir deste ano. Com a mudança, a rentabilidade do fundo deve subir para próximo de 6%. Segundo cálculos do professor de finanças do INSPER, Michel Vidiato, se esse rendimento se materializar, ele será maior do que o da poupança, por exemplo, que deve trazer um ganho de cerca de 4% em 2019. A mudança na remuneração deve começar a partir de agosto, quando os 12 bilhões de lucro do FGTS em 2018 serão distribuídos integralmente aos trabalhadores. Mix Notícias. As exportações de carne suína cresceram 19,6% até julho deste ano na comparação com o mesmo período de 2018, informou ontem a associação que representa as exportações do setor. Foram embarcadas 414 mil toneladas e meia, ante 346 mil toneladas e meia do ano passado. Em receita, a alta é de 23,5%, com 847 milhões e 700 mil dólares de faturamento em 2019, contra 686 milhões e meio de dólares no mesmo período de 2018. Os investidores estrangeiros retiraram 2 bilhões de reais da Bolsa de Valores na segunda-feira, dia 5 de agosto, conforme dados da B3. Naquele pregão, o Ibovespa teve um desempenho extremamente negativo por causa de mais um capítulo na escalada de tensões entre China e Estados Unidos. O temor diante da imposição de tarifas e retaliações entre os dois países jogou o índice para a faixa dos 99 mil pontos. Juntos. O melhor mix. Em meio a comemorações dos 13 anos da Lei Maria da Penha, que endureceu as punições para crimes de violência doméstica ou familiar, o Ministério da Justiça e mais 10 órgãos assinaram um pacto pela implementação de políticas públicas de prevenção e combate à violência contra mulheres. A ideia é ampliar a articulação do poder público visando políticas que evitem esse tipo de prática. E a Câmara dos Deputados concluiu na noite de ontem a votação em segundo turno da proposta da reforma da Previdência. Durante a sessão, que se estendeu por mais de 9 horas, os deputados rejeitaram 8 destaques, propostas que tinham o objetivo de retirar pontos do texto base aprovado na última madrugada. Com a conclusão da votação, a reforma da Previdência será encaminhada para análise do Senado. Mix Notícias.
O Ministério da Saúde soltou nesta terça-feira um comunicado alertando pais, mães e responsáveis que vão viajar com seus filhos de 6 meses a menores de 1 ano de idade para 39 cidades dos estados de São Paulo, Pará ou Rio de Janeiro, onde há surto ativo do sarampo, para que vacinem seus filhos. A recomendação é que todas essas crianças sejam imunizadas contra a doença no período mínimo de 15 dias antes da data prevista para a viagem. Além de proteger, a medida de segurança pretende interromper a cadeia de transmissão do vírus do sarampo no país. Os cidadãos que pretendem contribuir para a construção do programa Futurice têm até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de agosto para enviar as sugestões de acordo com o Ministério da Educação. Mais de 34 mil pessoas se cadastraram no sistema de consulta pública e mais de 10.900 comentários já foram recebidos pelo MEC. Lançado em 17 de julho, o Futurice tem como objetivo dar autonomia na gestão das universidades e instituições federais. Mix, juntos no melhor mix. Os contratos futuros do petróleo caíram ainda mais nesta quarta-feira, dia 7, estendendo as recentes perdas com o agravamento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que pesaram sobre as perspectivas para a economia global e a demanda por energia. O petróleo Brent recuava 0,86 centavos de dólar ou 1,46%, fechando a 58,08 dólares por barril. Isso aconteceu às 9h53 horas de Brasília. Já o petróleo dos Estados Unidos caía 0,97 centavos de dólar ou 1,81%, fechado a 52,66 dólares por barril. E as cotações, o dólar comercial fechou o dia cotado a 3,98, alta de mais 0,68%, fonte o valor econômico. A arroba do boi gordo, cotado no estado do Rio, a R$ 143,50 à vista, fonte a Scott Consultoria. E a saca de açúcar cristal 50 quilos, cotada a R$ 59,75, alta de mais 0,52% ao dia, fonte o CPEA Exalc. Mix Notícias. O Serviço Disque Denúncia lançou ontem uma campanha contra o consumo de produtos contrabandeados no estado do Rio de Janeiro. A ideia é alertar a população sobre a relação entre o contrabando, o crime organizado e o aumento da violência. A campanha Outdoors da Violência será vinculada em redes sociais, emissoras de rádio e distribuição de material informativo em pontos estratégicos do estado para conscientizar os moradores fluminenses sobre os reflexos dessa prática e tentar combater o consumo de produtos falsificados ou que não tenham autorização para serem comercializados no Brasil. Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Receita Federal apreendeu 250 mil maços de cigarros que eram transportados em um caminhão na rodovia Presidente Dutra, a BR-116 em Seropédica, no Rio de Janeiro. A apreensão se deu durante uma blitz realizada na madrugada de ontem. A carga estava dentro de 500 caixas escondidas entre caixas de tangerinas. O condutor do caminhão só tinha as notas fiscais das frutas e confirmou que receberia uma quantia para levar a carga para Coelho Neto, bairro da Zona Norte da capital. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. O limite de 50 mil para construção ou reforma de imóvel rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, definido em junho pelo Conselho Monetário Nacional, foi confirmado ontem pelo Ministério da Economia. Pelo sistema, a aquisição do crédito agrícola deve ser realizado para imóvel rural de propriedade do mutuário ou de terceiros, cujo CPF conste na declaração de aptidão da unidade familiar. A Petrobras anunciou redução em 8,16% no preço do botijão de gás de cozinha a partir da última segunda-feira, informando que a unidade de 13 quilos custava R$ 26,20 e agora sai a R$ 24,06. No entanto, a realidade do mercado em Campos dos Goytacazes e outros municípios do estado do Rio de Janeiro é outra. O preço cobrado é mais que o dobro. Os valores variam entre R$ 60 e R$ 70 nos últimos meses em algumas revendedoras. E uma delas, questionada, disse desconhecer os preços apontados pela Petrobras. Mix Notícias. Usinas em construção no Açu formarão o maior parque termoelétrico da América Latina, reafirma o diretor-presidente do Gás Natural Açu.
o início da construção da UTE-GNA 2, usina termoelétrica a gás natural em ciclo combinado de 1,7 gigawatts de capacidade instalada, está previsto para o ano que vem. As usinas em construção no empreendimento funcionarão como projeto âncora para a atração de gás doméstico para o Porto do Açu. A Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro continua de olhos nas chamadas empresas que emitem notas fiscais de operações não realizadas para gerar créditos irregulares do ICMS, conhecidas como noteiras. As investidas são feitas através da Operação Maçarico 4, que no final da semana apurou suspeito das irregularidades em mais de 22 empresas. As ações aconteceram na capital do estado e em vários municípios do interior, entre eles São Francisco de Itabapoana e Quissamã, no norte fluminense. Juntos no melhor mix. Com o edital de processo seletivo simplificado divulgado no último dia 2, a Prefeitura de Macaé fechou ontem as pré-inscrições via online para 195 vagas temporárias de professor A e C e uma para engenheiro de segurança do trabalho. O interessado pode se inscrever hoje por meio do portal oficial do governo, onde também terá mais detalhes. De acordo com o edital, são 175 vagas para professor C, 6º ao 9º ano e ensino médio, além de 20 para professor A. O candidato terá de confirmar a inscrição pessoalmente hoje e amanhã, das 9 da manhã às 4 da tarde, no Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho. O Instituto Federal Fluminense tem inscrição até o dia 25 de agosto para 100 vagas do processo seletivo nos cursos de pós-graduação Lato Sensu 2019, segundo semestre, distribuídas entre os campi Campo Centro, Cabo Frio, São João da Barra e Maricá. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet no endereço www.inscrições.if.edu.br. As vagas são para 4 diferentes áreas, com destaque para 2 novos cursos: redes de computadores, telecomunicações e gestão e sustentabilidade de recursos hídricos. Mix Notícias. O governo regulamentou relicitações de empreendimentos já concedidos como rodovias, aeroportos e ferrovias. O decreto publicado ontem no Diário Oficial da União regulamenta a lei de 2017 que permite a devolução amigável de concessões. A regulamentação permitirá ao governo fazer nova licitação de empreendimento devolvido e prevê ainda que o primeiro concessionário possa receber uma indenização por investimentos feitos e não amortizados de acordo com o decreto. As indenizações serão pagas por quem vencer a nova licitação. Gilmar Mendes atendeu ontem à noite o pedido de Rede de Sustentabilidade e deu uma decisão liminar para proibir que o jornalista fundador e colunista do site The Intercept Brasil seja investigado administrativa ou criminalmente pela recepção, obtenção ou transmissão das mensagens hackeadas do Telegram de Dallagnol. Mendes defendeu a liberdade de expressão e de imprensa na decisão. Qualquer iniciativa neste sentido poderia configurar inequívoco ato de censura. CYL 865, emissora integrante à rede Mix de Rádio 100.7. Mix. Depois de levar 6 medalhas no primeiro dia de finais dos Jogos Pan-Americanos de Lima, a natação brasileira voltou a ter conquistas na piscina do novíssimo centro aquático da capital peruana e, de quebra, deu ao país a 100ª medalha no mega evento continental. A natação nacional soma 12 pódios em 12 dias e caminha com força para bater o recorde particular de 26 cravado nas edições do Rio 2007 e Toronto 2015. As provas na piscina se prolongam até o próximo sábado. Essas medalhas ajudaram o Brasil a manter a segunda posição no quadro de medalhas, agora com 31 medalhas de ouro, 26 de prata e 45 de bronze, numa disputa acirrada com o Canadá. E no futebol, ontem, pela semifinal da Copa do Brasil, o Internacional venceu no Mineirão o Cruzeiro por 1-0 e levou a demissão do técnico Mano Menezes. E o Corinthians venceu o Goiás por 2-0 em jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mix. E agora vamos às ruas com a equipe de reportagem da Mix. Mix Notícias. A saúde pede socorro. São essas faixas que estão aqui fora do Hospital Geral de Guarulhos, onde já flaguei aqui várias pessoas que tinham suas consultas marcadas, chegando e tendo aí a grande notícia que os médicos não estão atendendo devido à greve deflagrada desde ontem. No setor de emergência aqui do HGC, somente as prioridades amarelo e vermelho. Eu estava vendo aqui com as pessoas que estão chegando e a remarcação
dessa consulta, que ela levou meses, né? As pessoas levam meses para marcar essa consulta, vai ter que ser feita novamente após o fim da greve, ou seja, não está marcando nem consulta, nem exame, nem atendendo aqui no HGG, e a Saúde de Campos pede socorro. A gente vai voltar daqui a pouco com mais informação para você. Mix Notícias nas ruas. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui agora no PU de Guarulhos, na rua André Luiz, onde no momento, aqui é um atendimento, né, de emergência, 24 horas, só tem apenas o clínico. O pediatra não tem aqui hoje. E o que a gente nota aqui são as faixas, né, fazendo aqui alusão à greve, a saúde pede socorro, também estamos em greve, e também banners explicando aqui os motivos pelo qual os funcionários, os médicos deflagraram essa greve, né, que são aí reclamações pertinentes que estão aqui em cada unidade, para até explicar à população o que está acontecendo. A gente volta a qualquer momento, então lembrando que aqui no PU de Guarulhos, no atendimento emergência, somente clínico geral. O pediatra não está funcionando aqui hoje e a gente volta a qualquer momento. Juntos. O melhor mix. E a gente vai voltar mais uma vez às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix agora está aqui no Hospital Ferreira Machado, onde concentra-se a maior atendimento, principalmente de traumatologia em ortopedia. E no momento aqui, pelas informações que eu pude apurar, para atendimento clínico ainda há uma triagem dos médicos presentes e o atendimento tem alguma restrição quanto aí à emergência. Ela tem que ser passada pela triagem, né, saber se é amarela ou verde. E temos aqui algumas das reclamações dos médicos e dos servidores, né? Eles dizem aqui em cartazes: você sabia que o prefeito não pagou a complementação dos profissionais de emergência? Você sabia que as unidades não têm diretor clínico? Algumas faltam clínicos, né? Faltam também médicos, enfermeiros, dentistas, e já foram encaminhadas aí centenas de documentos relatando as denúncias e muito pouco foi feito até agora. Então a saúde pede socorro em Campos e atitudes precisam ser tomadas. A população não pode continuar sofrendo da maneira que está sofrendo. Você ouviu Mix Notícias. Mix.